Bom, gente, enquanto o Cláudio não chega, apesar da gente já ter falado a palavra café, acho que vale aquele esquema igual das últimas vezes, fazer uma primeira rodada de impressões gerais. Cada um fala um pouquinho, sem breve comentário sobre o filme, tudo bem? Sim. Combinado. Vamos lá, então. Pela ordem que aparece aqui para mim. Tainá, começa. Impressões gerais do filme. Meu Deus, gente. Então, pra quem não me conhece, sou a Tainá. Gente, eu não tenho muito o que falar, eu sou apaixonada por esse filme. Da minha parte, vai ser muita rasgação de seda aqui. Mas é isso, eu tô apaixonada por esse filme. Eu acho esse filme lindo, acho que traz discussões ótimas. E eu tenho certeza que aqui a discussão vai ser maravilhosa, porque é sempre muito bom conversar com essa galera aqui sobre filmes. Eu espero que vocês gostem. É 10 da noite. Né? Gente, vamos tentar levar. Sim, vamos tentar pensar coisas negativas para Tainá debater. Vocês não vão me fazer odiar esse filme, ok? Ângelo, o que acha do filme de maneira geral? Assim, a gente ainda não está num debate, a ideia é fazer um comentário geral. Cara, o filme é fantasia pura, do início até o fim, cara. É fantasia, imaginação. A palavra-chave desse filme, para mim, é imaginação. Cara, outra coisa muito importante que é um filme feito de pai e filho, né? Não tem como negar que tem essa gama, né? De juntar o pai e o filho. Não tem como explicar. Eu acho que é um filme muito esperançoso, assim. No final, assim, você vê como que vale bom ser esperançoso. Muito bem. Boas palavras, hein? Amanda? Ai, eu gosto muito do filme. Acho que eu revi. Gente, dá até vergonha. Acho que, sei lá, foi a quinta vez que eu vi esse filme. Porque eu tinha visto desde a época que lançou, depois, mas não cheguei a ver no cinema, vi na TV mesmo. Nossa, alugado. Meu Deus, a verdade. Vocês viram o que eu mandei pra vocês no grupo, né? Essa semana, que eu achei uma carteirinha de locadora, meu. Pois é, fazia muita parte da vida. Então, eu revi ele muitas vezes, eu já vi esse filme muitas vezes, e curioso, né, porque quando a gente vê, assim, prestando atenção, pensando no que pode ser interessante de falar e tudo mais, ele já não me encantou tanto quanto das outras vezes. Tem um impacto tão grande, eu lembro que, nossa, a primeira vez que eu vi esse filme, eu chorei tanto no final, foi um momento tão, assim, intenso e tudo mais. E anteontem eu revi, né, para conversar. Ele ainda é um filme bonito, óbvio, lindo filme e tudo mais, mas eu senti que ele me tocou um pouco menos. Aí eu fiquei pensando nisso, né, de como os filmes, eles dependem do momento das nossas vidas também, talvez para gerarem algum tipo de impacto quando a gente assiste eles, né. Mas acho que tem bem uma característica bem forte, como o Ângelo falou mesmo, essa coisa de sonho, né, de fantasia, ele é bem onírico, assim, umas cores bem de sonho, e a relação familiar, mais especificamente entre pai e filho. Enfim, um filme bem lindo, bem bonito, tem uma memória afetiva super carinhosa com esse filme, e vamos ver aí o que vocês trazem também. Bem. Ricardo? É isso, né? É Tim Burton, né? Tim Burton. Acho que é um dos melhores filmes que eu já vi do Tim Burton. Assim. É uma fantasia, né? Que nem o Ângelo falou muito corretamente. Sim, é uma fantasia com a cara e assinatura do Tim Burton, que tem um quê de alguns momentos mais sombrios, né? É a característica dele. E, assim, muito essa ligação familiar também, né? De pai e filho. Assim, hoje, eu, adulto, me vejo muito, assim, a história de que, quando eu era criança, eu briguei... por um momento, já fui muito apaixonado pelas histórias do meu pai, depois já me decepcionei bastante, sabendo que meu pai realmente é uma pessoa normal, e depois, quando você vira adulto, você fala, nossa, esse cara é fudido mesmo, né? Legal. Então, assim, me identifiquei muito com a história do personagem lá, do menino, do Will, né?
que passa por vários momentos vendo o pai em situações diferentes, né? Quando você é criança, teu pai é o cara mais legal do mundo, depois você cai na real, depois você, na vida adulta você fala, putz, era assim que ele era quando era adulto, né? Como eu sou agora. Então, assim, tem muito, que nem a canção, é um chacoalhão, né? Um tapa na cara, assim, é bem, bem legal. Muito bem. Paula? Então, boa noite, né, gente? Boa noite. Muito impactada, porque eu não tinha visto o filme. Faz 5 minutos que a gente acabou de ver. Faz. E assim, como foi colocado pela Tainá na primeira vez que viu, né? Acabou o filme, eu tava chorando. Cara, aquele sentimento de perda é uma coisa assim muito grande. Ainda estou engasgada. Nossa, difícil. Pela primeira vez, hein? Gente, uma doguinha também está participando hoje. Yay, viu? Cachorrinho sempre atrai views. Não. Camila? Eu acho que esse filme me trouxe muito a história da fantasia, sim, óbvio. Mas eu acho que, para mim, o que fica é como a gente tem que valorizar a verdade que as pessoas têm. A gente estava até falando isso enquanto estava arrumando aqui e tal, que é essa coisa, que a verdade para um não vai ser a mesma verdade para o outro, e que a gente tem que respeitar isso, né? E que a gente tem que respeitar, óbvio, que também respeitando os nossos, né, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, mas no sentido de que vocês estão me atrapalhando. Não ficar muito confuso. Eu acho que é esse lance da verdade, né, do que é verdade, né, e de como às vezes a gente precisa fantasiar para poder ter uma vida mais leve, sabe? Acho que é isso. Não sei, eu tinha que ter visto a segunda para digerir o filme inteiro, mas enfim, vamos digerir. Vamos ajudar nessa digestão. Eu também tive bastante, assim, esse é um daqueles filmes que, por ocasião, eu acho que eu assisto uma vez por ano ele. Eu já assisti ele muitas vezes. Sabe, eu me pego vendo esse filme. E dessa vez, como tinha esse objetivo mais específico, né, da nossa conversa, eu tive uma avaliação até mais fria, muito parecido com o da Amanda, assim, nesse sentido, né? Já não me emocionou tanto, né? Eu estava analisando, percebendo coisas, detalhes, cortes, a cena, o enquadramento, enfim, eu estava com um olhar para outras coisas, na verdade, né? Eu acho que eu estava disposto a ver outras coisas. Mas não deixa de ser um filme muito curioso, né? Mesmo o Tim Burton, ele sai um pouco daquilo extremamente escatológico, né? E ele vai para um conto, né? O que ele faz, né? Ele tá ali um conto de fantasia, né? Bom, não me alongo mais nisso. Mas continua sendo um ótimo filme, e até hoje, para quem vê pela primeira vez, vale muito a pena. De verdade, assim, é um filme que merece atenção. Bom, eu não sei quem preparou os caderninhos, as anotações. A gente... Eu não. Dessa vez não. Eu tenho anotações. Não fale boletos, hein, gente? Bom, alguém quer puxar a palavra e a partir daí a gente começa a conversar, debater alguma passagem que vocês recordem. É legal falar sobre isso. Fala, Ângela. Fala, Ângela. É legal falar sobre essa sensação de ver o filme, né? Essa sensação de você viu uma vez, aí você vê de novo, aí começa a perder o encanto. Exatamente acontece com o filho do Art Boon no começo. Ele começa a perder o encanto das histórias do pai. E aí é onde puxa essa sensação que a gente está sentindo agora. A gente já viu o filme tantas vezes, e já escutou a história de ficção tantas vezes, e perde o sentido. Mas ele fala isso no final. Ele fala isso no finalzinho do filme. Você já ouviu uma piada tantas vezes que ela perde a graça, e quando você ouve outra vez por outra pessoa, você entende por que você gostava tanto? O filme termina assim. É o início e fim.
Eu acho também que tem essa coisa, o amadurecimento é uma das coisas bem explícitas, né, para mim, pelo menos, né? Quando ele joga lá, a menina joga lá os calçados, né? E é isso, ele tá no momento de calçar outras coisas, né? E o pai tá contando de crescimento ali, mas é um momento que sai da cidade e tudo mais, e a gente tem que... Opa! E a gente tem que pensar que é o modo como tá lembrando, né? Opa! Aê, alguém chegou! Aê! Filho de peixe. Filho de Ai, peixe. Flavinho! Ei! Verdade! Olha o Doguinho que trouxe aqui, chegando. Toquinho! Eu ouvi que dog Bom. chama atenção, né? Então eu tenho um aqui já. É- Qualquer coisa, É se cair Laika? audiência, eu já vi, Laika né? não, Laika é da Lua. Laika que foi Qual que é o, A Laika É. foi pra Lua. qual que é o nome dela, Cláudio? Eu me confundo, toda vez que eu vou dar bronca sai qualquer outra coisa, mas ela é Lanai. Lanai. Pra quê, né? Pra quê? Podia ser Cris, tá bom, né? Lanai. Oi, Cláudio. Olá, É o nome de Cláudio, uma boa ilha. noite. Feliz aniversário aí. Parabéns. Resistindo à quarentena, resistindo a tudo. Vamos lá, mais um ano pela frente. Reviu o filme, Então, vai ou viu ser o um filme pouco. errado? Quase Ele que viu pela assistir. primeira vez. Gente, o Cláudio. Quem viu pela primeira vez esse filme? Eu assisti O pela Cláudio, primeira a Paula e a Camis. O Ricardo já tinha visto? Já viu? É uma terceira ou quarta vez que eu já vi esse filme. Só que tem um Legal detalhe, que né? tem gente que viu a primeira vez também. Só que tem um detalhe, eu assisti até 1 hora, 18 minutos e 41 segundos. Eu não assisti até o final. Não consegui. Nossa, Cláudio. Então, o spoiler vai Mano. servir pra mim dessa vez, mas tá ótimo. A melhor coisa do filme é o final, eu acho. O final, O final é O maravilhoso. final faz tudo valer a pena. Caceta. Colocou a Ai, eu gente fiquei impactada com essa notícia. Eu vou saber por Cláudio, eu vocês. queria que você visse. Derrubou a gente assim. Nossa, Oi? derrubou a gente. Tô com a cara no chão. Todo mundo fez uma consideração geral do filme completo. Faça a sua consideração sem o final. A gente. como você imagina o final? Sim, bem isso, né? Tem uma coisa que ele fala que é. Não. Como é que era? Nunca. Acho que é o poeta, quando ele tá lá naquela cidade lá perdida. Ele diz nunca conte, nunca mostre uma obra não finalizada, né? É por Nunca isso que não revele se uma- mostra uma obra finalizada. Pois é o que eu tô sentindo nesse. As obras demoram tanto tempo, né? 3 casos levaram 12 anos e ainda não foram completas. É o que eu tô sentindo nesse momento. Eu vou falar de um filme que não tá completo na minha cabeça ainda. Mas ok. A gente falou de um filme que era o Capitão Fantástico, né? O primeiro na live passada. E aí eu comentei que eu não gostava de família, daí a gente veio para outro filme de família, né? Acho que tem alguma coisa aí no universo aí, talvez, trabalhando. Verdade. São os nossos companheiros e companheiras de jornada aí, porque foram mais de 60 votos, né? Eu não esperava. Aí rolou uma campanha, tô mais ou menos sabendo. Vote no meu filme. Nisso, Sim. acho importante dizer que quem estiver aí vendo a nossa live, Momento Bloggers, pode compartilhando aí os seus sentimentos, emoções, críticas, sugestões, que a gente, quando der, vai colocando aqui na nossa fala. Mas é muito importante também. Comenta com a gente, tá? Curta, comenta e compartilha. E deem sugestões de filmes também. E deem sugestões de filmes que vocês gostariam de ver, a gente conversando também. Porque já no início da próxima semana a gente já vai abrir a próxima eleição aí dos filmes. Bom, Cláudia, a gente estava um pouco né, o Ângelo levantou uma bola, eu estava meio que fazendo associação com uma passagem do filme sobre essa coisa, para quem começou assim, quem viu há mais
mais vezes o filme, ele tem uma coisa de talvez perder alguns encantos e tudo mais, né? E aí o Ângelo falando que o filme é sobre isso também, né? Você viu lá no início, o próprio Cláudio, mesmo só tendo visto um pouco mais da metade, né? É o filho que se cansou de ouvir a mesma história, né? E aí a gente está vendo um pouco por esse caminho. Sim, é aquele tio, né? Ele é meio, para mim, é muito louco porque dá para dizer que eu tenho esse lugar de fala de uma relação mal estabelecida com o pai, né? Então, eu acho que é um lugar de fala bastante amplo, porque o que tem de gente com esse grau de possibilidade de aumento, de evoluir no diálogo com os pais é gigantesco, né? No meu caso, é por uma ausência mesmo, de fato. E esse cara me lembra muito mais uma figura de um tio, aquele bem bonachão que conta uma história, depois repete essa mesma história, isso que vocês falaram, e você já decora ela, né? E acho que fica naquele jogo, né? Eu vou dar mais já não sei se é o momento, porque tá bem no começo, mas essa coisa do fugir da realidade, né? Ele realmente, se não cria uma nova realidade, ele foge da própria. Então, é um cara, talvez, que não esteja satisfeito com as escolhas, e por isso precisa fantasiá-las, né? E, ao mesmo tempo, é um clássico, né? Numa família, assim, esse cara. Esse tio é o meu tio Dorval, sabe? Daí cada um vai achar o seu familiar aí, mas eu tenho um familiar. Tem uma coisa para falar. Tá com a Amanda aí. Amanda, tá contigo. Vai, Amanda. Não, eu fiquei pensando também que é um pai ausente, né? Um pouco da mágoa do filho é que ele era ausente, ele estava sempre nas viagens, estava sempre no mundo e não estava perto. E essa coisa do tio é bem curiosa mesmo, porque eu acho que no fundo talvez o filho sentisse falta disso também, né? De ter uma coisa mais tinha várias coisas ali, tinha também uma pequena inveja, ciúme também, né? Porque tinha coisa da atenção, né? Que rouba a atenção de tudo. Onde chega, você chama atenção, fica arrastando, fica causando, isso me irrita. E quando isso vai sempre, por muito tempo, acho que a gente tem uma visão, eu tinha, tô falando por mim, né? Das primeiras vezes que eu vi, eu tinha uma visão idealizada desse pai e que não né? É um pai que não tava lá, gente, entendeu? Por muito tempo, assim, se a gente parar para pensar, né? Não participou da vida dele tanto quanto ele talvez precisasse. Vai lá, Ricardo. A Tainá já tá com a mão levantada há um tempão lá. Vamos ver. Então, a Amanda puxou isso da ausência, né, do Edward, né, na vida do Will, e é mais ou menos isso, ele reclama disso, ele fala isso de ele ser uma pessoa que chama muito atenção, e também tem uma mençãozinha bem, bem rápida do próprio Will, que ele acreditou nas histórias por muito tempo, até que ele foi zoado por causa disso, e aí ele percebeu que não podia ser verdade. Então ele tem uma raiva dessa fantasia porque alguém disse pra ele que não podia ser assim. E aí ele foi, tipo, zoado. E além de, tipo, o pai já não tá por perto. Ser sempre essas histórias super fantasiosas que, tipo, as pessoas só gostavam de ouvir quando era o pai que contava, né? Ele, tipo, não entendia aquele pai, né? E pra ele era uma coisa muito horrível. Ele só queria saber a verdade. Mas, como a Camila já puxou aqui no início, pro Edward, aquela é a verdade, é o jeito que ele gosta de contar as coisas, né? Ricardo? Então, e o próprio tem um momento que o médico, deixa eu ver o nome dele, Dr. Bennett, né? Ele Sim. fala pro Will, né? Deixa eu te contar a história do teu nascimento. Foi a coisa mais normal do mundo. Né? Isso, pai a parte que o Cláudio ainda não viu. Seu pai estava trabalhando. Não vai acontecer isso. E não pôde participar.
E aí, qual que é a história que você quer guardar com você? É a história que seu pai contava, né, que envolve fantasia e tal, ou a história do cotidiano, assim, que é normal, do nosso dia a dia? Então, é lógico, ele era um cara ausente, né? Ele era um vendedor, trabalhava fora e tal, e acho que talvez para suprir essa ausência, ele fantasiava essas histórias, né? Só que, assim, eu acho que não é só uma fantasia, devia ser uma supervalorização de coisas que aconteciam. Porque no enterro dele, você vê que os personagens estão lá. Morre? É isso que eu ia falar. Já fomos pro final, já morreu. Caramba. Essa relação verdade e mentira é um ponto bem importante do filme. Não é necessariamente mentira, né? Enfim, tem. Ele viveu algumas histórias que talvez ele tenha supervalorizado, né? E aí a gente acompanha sempre uma história parecendo que é uma fantasia. No final a gente percebe que que não é tanto assim, né? As siamesas estão lá, mas elas não são siamesas, são irmãs gêmeas. O gigante está lá, ele não é tão gigante assim, é um cara alto. Então todas as pessoas, o poeta, todo mundo participou da vida dele. Então ele... Gente, essa é uma das partes mais encantadoras do filme, é uma das mais lindas, quando ele se dá conta que não era mentira, assim, que tinha fundo de verdade, né? Então, mas aí tem a Tainá na sequência ainda. Não, vai falar. Tem que se inscrever. Eu acho que tem assim, né? Eu acho que no começo ele quer que as outras pessoas saibam a verdade, né? Pelo menos aquilo que ele tem, porque assim, eu vejo com bastante, apesar de ser uma história muito bonita, com uma escolha de crítica, né? É um pai que provavelmente tinha funções e profissões sempre que estava fora da cidade, ou seja, de ausente. Então o filho via o lado ruim daquela pessoa, do pai ausente. Ele queria que o todo também visse essa pessoa. Não era a verdade pela verdade, mas era de esclarecer que não era só essa pessoa amado, que tudo dá certo na vida da pessoa, né? Porque a história que a gente quando segue... tem um boy lixo, se você sabe que é boy lixo, e aí ninguém acredita, você quer o quê? Você quer falar, entendeu? Você quer que as pessoas entendam. É bem por aí mesmo, porque você vê, o cara dá tudo certo, pelo menos pela história, pela narrativa, dá tudo certo, ele tem lá, ele é insistente lá com a futura esposa, ele faz umas loucuras, só que é isso, né? Ele sei lá, é o padrão do cara que nasce e dá tudo certo para ele, né? Não exatamente para as pessoas que estão em volta, por isso clarear as histórias. Eu acho que no final... né, quando começa a parecer que tem um pouco de verdade, as coisas começam a se revelar, tem uma coisa que me leva a uma reflexão, né? Como que a gente transmite uma história nossa que a gente sabe que é ruim? A gente reconhece que aquilo foi ruim. Eu torno aquilo cruelmente, né? Cru no sentido, né, de transmitir realmente o que de fato aconteceu. Eu estava fora da cidade, eu conheci outra pessoa, enfim. Ou eu torno aquilo, enfim, fantástico, né? Porque é uma história fantástica, né? Fantasiosa. Como que eu trato se eu me reconhecer que eu não fui um bom pai assim, né? Eu torno aquilo, sei lá, o que eu faço com isso? Eu deixo isso explícito, conto a verdade nua e crua, ou eu fantasia em cima para que talvez as pessoas criem uma memória afetiva, enfim, criem alguma coisa sabendo que eu não estava lá. Enfim, foi isso que eu pensei sobre um pouco essa relação do pai com as histórias. Tainá? Quando o Ricardo estava falando da história a história real do nascimento do Will, né? Eu lembrei também de que o médico fala que ele se arrependia muito de não ter estado lá, mas que na época nenhum pai estava na sala de parto, tipo, não era uma coisa comum. Então ele também não entendia a diferença que ia fazer, né? Mesmo que ele estivesse ali, ele provavelmente não ia estar na sala de parto, né? Então conversa um pouco com o que o Xing trouxe, né? De como eu vou contar essas histórias, né? Porque eu acho que tem um fundo de arrependimento, de pesar por não ter estado lá com o filho, mas também
ele vive dizendo nas histórias dele que ele não é uma pessoa que consegue ficar dentro de casa. Ele comprou a casa maravilhosa para a esposa e para o filho, mas não é onde ele queria estar. Ele queria estar, tipo, no mundo, sabe? Vivendo as aventuras dele. Então, tipo, até que ponto as aventuras dele são verdade, são mentira também aí, né? Porque ele sempre estava em busca de alguma coisa nova. Camis? Eu queria falar só uma frase que eu falei no meio do filme, quando eu estava vendo. Eu não sei se ela vai ter alguma relação com esse papo agora, mas já foi mencionado sobre verdade, o quão difícil é estar ausente, ou enfim. Mas que o fato de ele saber da morte, de como ele ia morrer, trazia coragem para ele enfrentar todas as situações ruins, cruéis da vida, enfim, como morte, enfim. E aí eu lembro de ter falado no meio do filme que a essência dele me trazia um pouco de sinceridade, de verdade, mas ao mesmo tempo se confunde com uma certa arrogância para mim, né? Então eu comentei isso no meio do filme, eu falei, caramba, mas é uma simplicidade, porque ele disse que ele não precisa de sapato para caminhar, para ir embora lá como é o nome da cidade? Espectro. E aí a menina fala para ele, mas você vai sem sapato? Não, eu vou sair daqui e vou, vai doer, mas eu vou. E aí essa frase me trouxe essa coisa do, ele precisa, para enfrentar as coisas da vida, ele vai sem sapato, ele vai enfrentar gigante, ele vai enfrentar sanguessuga, ele vai... Só que traz uma simplicidade do eu não preciso de nada para seguir o meu caminho, mas também me trouxe um pouco de arrogância, porque ele sabia como ele ia morrer. Então, qualquer uma daquelas situações, ele ia enfrentar do jeito que ele queria, porque ele não ia morrer daquele jeito. Amanda? Pegando um pouquinho do que a Tainá falou e o que a Camis também acaba... Eu queria retomar o começo do filme, que ele... A grande metáfora do filme é que ele é o peixe. Tem horas que fala-se que o peixe é uma mulher, né, a mulher amada. Em outros momentos, que o peixe é o pai. Enfim, eu entendi que ele que é o peixe. E desde o começo do filme tem essa coisa da cidade pequena, de sair de uma cidade pequena e conhecer o mundo. E se fala bem no começo do peixe dourado. O peixe dourado triplica de tamanho em liberdade. E ele tem uma frase também, que aí lembra essa coisa da arrogância, talvez que a Camis falou, que ele falava que ele era destinado a grandes coisas. Então, ele era muito incrível na cidade dele, ele ficou muito grande para a cidade dele, que é Ashton, e depois ele sai com o gigante, e ele fala, sou destinado a grandes coisas, vou conquistar muitas coisas, enfim, e que se confunde um pouco essa segurança, né, dele, né, eu sou, sim, destinado a muito mais, e essa coisa da liberdade, de deixar a cidade pequena para trás, de conquistar o mundo, enfim, acho que a jornada começa um pouco aí, né, nem tanto, não pega tanto, é a história do pai, né, ainda não tem o filho nesse momento, mas começa bem nesse embate entre uma cidade pequena, limitada, para um mundo grande e vasto, onde ele poderia se desenvolver e ser o que ele realmente gostaria de ser, alguma coisa assim. Ângelo? Pensando aqui no filme, a gente está olhando muito pela visão do telespectador, a pessoa que está olhando o filme. Se a gente colocar um pouco na visão dele, talvez seja tudo um ponto de vista. Talvez não seja a história alucinante. Talvez um ponto de vista específico dele. Por exemplo, o mundo está acabando, mas eu vou pensar que está tudo bem. E é isso que eu estou vendo. Uma pessoa que tem uma deficiência de entender as coisas direito fazem isso tranquilamente. Ele inventa uma ficção na cabeça dele e para ele é aquilo. E ele pode até o final. Vou falar do final, já tá... Até a parte, vamos dar um exemplo. A parte do circo, quando ele vê a esposa dele, a futura esposa dele, que o tempo para. É a visão dele. Quando você está apaixonado e vê uma pessoa, o tempo para. É a visão dele. A gente está falando muito como se fosse uma pessoa vendo o filme, como se fosse o filho dele. Mas se para ele não fosse ficção, para ele fosse aquilo mesmo. Cláudio? Agora eu quero falar das 4 coisas, aí complica, né? Que vocês falaram. Tem que acabar antes das 10. Pronto.
Ele primeiro eu vou pegar o que a Amanda falou, né, do peixe. Eu fui anotando algumas frases que trata disso, algumas a Amanda já citou. O peixe dourado triplica o tamanho na liberdade. Ela tinha falado da mulher, né? Na verdade, tem antes disso, antes dessa fala, foi a do casamento, que ele disse que alguns peixes, como é que é? Certos peixes não podem ser fisgados. O maior peixe do rio cresce tanto porque nunca é pego. Essa é a fala da bruxa, né? Se você é grande, precisa de lugares maiores, tá? É o que a Amanda falou. E você é um peixão num pequeno... Aí o cara do circo fala, que é o De Vito, né? Isso, fala para ele que você é um peixão num pequeno lago, mas aqui é o oceano e você está se afogando, né? Então, realmente é o cara, na verdade. O peixe, na minha ideia, é ele. Esse cara, ele é certamente sagitariano com acidente em Leão, né? E a lua é em Áries. Aqui tem conteúdo! Aqui tem conteúdo! Temos um astrólogo neste grupo. Ele é um cara muito oposto ao que eu enxergo de mundo, porque eu sou muito mais reflexivo, muito no campo das ideias, né? O cara é muito determinado, de fato. Ele se coloca esse adjetivo, destemido, ele tem aquele feeling do esporte, competidor, né, sagaz, ambicioso, desbravador. Algumas frases, aí quando ele fala de si mesmo, né, quando ele diz assim, que eu me lembre, nunca fui sensato. E como aprendi no catecismo, quanto pior a situação, melhor a recompensa no final. Então ele tem um lance de olhar sempre para o futuro, né? Natural isso, ver esse ímpeto em algumas pessoas, de fato, de querer, sabe? Ligue já para provas. Astrólogo, é pronto. Ele falou certinho. Mas é muito natural você enxergar nessas figuras, nessas pessoas que têm esse tipo de visão, uma coisa que não está mesmo nessa terra, né? Ele não está andando como a gente anda, saca? Ele meio que sobrevoa, assim, o universo. Então ele tem um campo imagético e de imaginação muito grande. Então ele representa essa figura, né? Que é um cara que está um tanto à frente, acima, mas não está no mesmo campo de realidade mesmo seu, da maioria das pessoas. É um tanto utópico, cara, né? Eu vejo isso também em filmes como A Vida é Bela, né? Ou em tantos outros. Eu fiz uma referência muito grande vendo esse filme. Uma vida, ele tem o quê? Apesar de eu não saber exatamente o primeiro do que o quê, mas tem muito da Vida é Bela e tem muito de Forrest Gump, assim. É um quê dos dois, assim, né, misturados. Sim. Mas eu acho que no caso da Vida é Bela, ainda tem uma questão de sobrevivência ali, né? E no caso do Forrest Gump, tem toda a questão com o próprio quem é o Forrest, né? Eu acho que no caso dele, acho que vale, no caso aqui que a gente está pensando do peixe grande, assim, se você sabe que é um peixe solto no rio ou quer se aventurar, o quanto vale você sacrificar, não sei se sacrificar é a melhor palavra, mas quanto você vale fortalecer certas relações e certas estruturas se você vai ter essa vida, né? Dá para notar que o filho ficou com isso durante praticamente a vida toda do filho, né? Ele carregou esse trauma com ele, né? Que, enfim, ele ali é um homem, estudou bem, casou, trabalhava na França, enfim, mas em outras realidades talvez essa ausência seria determinante, né, para a continuidade ali da existência da pessoa, né? A esposa ainda guarda um carinho e tal, tem a cena da banheira, que eu acho super simples, mas ela traduz muito da relação dos dois ali, né? Mas é isso, né? Se ele sabe que não ia parar ali, o quanto essa troca é válida, né? Para quem... Qual é o peso disso, né? Eu fico pensando muito sobre essas coisas. Se você sabe que não vai parar no lugar, por que se alimenta as pessoas para ficarem sempre te esperando? Eita! Amanda?
Eu tô aqui pensando agora, né, que parece que é uma história tão de aventura e de emoções e tudo mais, mas no fim é uma história bem ordinária, assim. É um rapaz, ordinária não de ruim, né, gente? Pelo amor Ruim, de mas Deus. dia a dia. De comum, é isso, de comum. É um rapaz de uma cidade pequena, larga essa cidade, vai para o mundão, e eu acho incrível essa parte de espectro. Para mim, espectro é a morte. Depois eu fiquei pensando, para mim ali é quando as pessoas morrem, elas entregam Tudo de branco. Não, e porque tira o sapato, porque você não vai mais caminhar daqui. Entendeu? Tipo, você não vai mais, você não precisa mais ter jornada. Aqui é o fim da jornada. Não sei se é a morte necessariamente, mas é o fim da história. Tanto que a pessoa que recebe ele fala: você chegou muito cedo, não era para você estar aqui ainda. Fala de cara. E ele pegou um atalho mesmo, né? Mas retomando, eu fico pensando que parece, né, uma história incrível e tal, mas é a história de um menino que saiu de uma cidade pequena, foi ganhar o mundo, se apaixona por uma... Tem aí uma história de amor super, ultra romântica, e casa e trabalha pra caramba, e fica ausente de casa. Gente, para e pensa. É o menino do interior, saiu, foi lá, chegou, se apaixonou por uma menina super padrão, que não tem personalidade alguma, a gente não vê a personalidade dela em nenhum momento do filme. Ela é toda, né, branquinha, pele alva, parece um anjo, aquele cabelo loiro, aquela Vive no luz, castelo. tudo bem. É um recurso que o Tim Burton escolheu, né, para colocar ali o amor no seu maior ápice. Mas isso é uma coisa que me incomodou um pouquinho também, né? Essa ultra romantização, assim, tipo, mano, como assim você se apaixonou por ela? Você viu ela no meio da multidão? Não tenho mais idade para acreditar nisso, não, gente. Entendeu? É meio. Como assim? Muito menos que ele passou 3 anos. Porra, vai, meu, ele nunca tinha ouvido a voz dela. E se ela fosse escrota pra caramba? E se ela fosse chata, sabe? Amanda, ele trabalhou 3 anos sem ganhar porra pra nenhuma. Saber o nome dela. Pra saber dela. Ai, gente, eu amo o filme. Eu juro que eu gosto do filme. Eu tô pensando alto agora. Mas eu só queria lembrar isso. Passar pro próximo. Que parece uma história cheia de aventuras, mas que não, uma história comum, né? O Tim Burton faz isso mesmo, né? Ele torna no próprio filme a história ordinária é o que o personagem faz, né? A história ordinária numa fantasiosa, um filme que a gente está discutindo já há 49 minutos. Então, e trazendo um pouco dessa história ordinária e da fantasia, eu costumo dizer pra todo mundo que eu falo pra assistir, porque eu sou a chata, né? Tipo, não, assiste esse filme, ele é maravilhoso, não sei o quê. Eu fico insistindo pras pessoas assistirem os filmes que eu gosto. Mas quando eu vou discutir depois com a pessoa, eu geralmente falo que, pra mim, a maior mensagem que esse filme me passa é de ótica mesmo, sabe? A vida dele era super ordinária, mas ele preferia olhar pelo melhor lado possível. E quando o Will questionava ele, falava assim, caraca, pai, você não vai falar a verdade pelo menos uma vez na sua vida? Eu falo, caramba, mas é isso que eu sou um contador de histórias, a história é assim pra mim, quem você quer que eu seja, né? Então ele é essa pessoa que a ida até a padaria vira uma aventura, sabe? Porque pro jeito de ele... Peraí. O jeito dele de olhar pro mundo... A chuva, né? Quando chove e tal. Sim. Meu, cara, a gente tava falando dessa romantização. Ele faz o campus da faculdade virar um campus de Narciso, sabe? Sendo que provavelmente ele só deu aquelas flores lá pra ela e depois chamou ela na janela, sabe? Mas acho que é isso, assim, porque é uma história simples, né? Um cara que se apaixonou por uma garota e casou e teve um filho. Então, talvez por ter essa simplicidade assim, de vida, é que ele fantasia essas histórias, né? Torna o filho. E a gente tem que lembrar que agora, no final da vida, é que o filho questiona isso, mas o filho fica encantado de tantas histórias do pai.
né? E começa o filme, ele lá deitadinho, e o filho falou assim, eu tô doente e tal, e ele começa contando a história pro filho, mas você tá... Eu fiquei os X meses lá, fiquei tantos meses na cama, porque eu crescia demais, né? E aí envolve toda a história dele, de ser um cara que, de colocar a fantasia de um cara normal, assim, essa história de crescer demais, né? de não caber nele mesmo, ele não cabia nele, ele não cabia na cidade pequena, ele parou provisoriamente numa cidade que Spectre, para mim, a Amanda falou que era forte, mesmo como uma zona de conforto. Você está numa zona de conforto. Também. O poeta está lá, faz 12 anos que ele escreveu 3 linhas, então ele está numa zona de conforto, ele está tão sossegado que as pessoas não usam tênis, não usam sapato, né? E aí, quando a menina tira o sapato dele, fala assim, eu quero sair dessa zona de conforto. Eu sou o peixe dourado fora do aquário, não crescer mais. Ele vai crescer lá, nesse sapato machuca, né? Então, eu acho que é isso, assim. A fantasia é para deixar extraordinário uma vida ordinária, né? Você falou que seria uma zona de conforto, né? Tem uma frase dele que eu anotei que eu achei muito massa, que a pessoa argumenta com ele, não há lugar melhor para você não vai encontrar lugar melhor. Aí ele falou, mas eu não desejo isso. A ideia que a gente tem na vida é sempre buscar o melhor, você tem que ter a melhor coisa, ou tem que estar muito mais feliz do que você está, e na realidade você pode viver o que é sua realidade só, não precisa ser o melhor, né? Não precisa ser sempre o melhor. Acho que o Ângelo pediu, né? A palavra eu acabei atravessando, desculpa. Ângelo, e da sequência, Tainá? Bom, se a gente parar a pensar, o cara que escreveu o livro, a pessoa que escreveu o livro, agora não me recordo o nome certinho, eu acho que ele teve uma simples ideia, fala assim, vou pegar um sujeito normal, de uma idade normal, e vou colocar uma imaginação de uma criança de 12 anos. É tipo brincadeira de lava no sofá. Olha, tem que pular do sofá pro outro, senão o show tá pegando fogo. Ele fez exatamente isso. Quando ele foi fazer a história, ele falou assim, vou pegar uma pessoa normal, com uma vida normal, e vou colocar nele uma imaginação de uma criança de 12 anos. E é exatamente o que acontece no filme. Tainá? O Cláudio estava falando que... O que o Cláudio estava falando? Porque agora eu me perdi. Agora? Agora. A última coisa que ele falou. Foi a frase que eu escutei, que ele falou lá quando estava na cidade Spectrum, lá. O poeta. Que ele falou, sim, já lembrei. A hora que ele falou, me veio o pensamento dessa discussão que a gente tem às vezes de felicidade plena, né? Aqui você vai ser feliz plenamente, você nunca vai se sentir triste, você vai estar sempre pleno, né? E aí eu até estava conversando com uma amiga esses dias, isso não existe, né? Você está feliz o tempo todo e bem o tempo todo, e essa frase dele, tipo, representa muito isso. Eu não quero isso, né? Eu quero sentir várias coisas, passar por várias coisas, né? E não ficar aqui parado, de boa. Que Spectre é uma cidade feliz, alegre e tal, e no final do filme, quando chega o banco na cidade, que a cidade vai falir. Então, ele até fala, né, em algum momento, a primeira vez ele chegou muito cedo e na segunda vez ele chegou muito tarde, né? Já não existia mais esse conforto. Esse... decadente, a gente viu que a decadência foi em função de banco, né? De todo mundo pegou empréstimo em banco, tal, e se afundaram, tal. Fica a reflexão. Fica aí. Eu tive um pouquinho do que o Ângelo falou, né? As minhas referências nem foram tanto pro Forrest Gump, né? Eu fiquei lembrando de como é que é Fantástico Mundo de Bob, fiquei lembrando de Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? E aí mais é aquela perspectiva extrapolada, sabe? Tudo é muito, né? Porque, em geral, isso está ligado à infância, né? Embora alguns adultos também exagerem bastante nas suas interpretações, né? Ele carrega isso. É tudo, o gigante é muito gigante, né? Não é uma flor, é todo... Não, quando ele perde o carro... É a coisa mais extrapolada que existe nesse filme, quando ele perde o carro, que, tipo...
Ele vai parar dentro do rio, basicamente. O carro dele vai parar em cima de uma árvore. Sim. Vai assaltar o banco, não tem nada. Enfim, tudo que era para acontecer é muito exagerado, né? É uma perspectiva que está atrelada, em geral, a essa coisa mais infantil, na verdade, uma inocência, né? Tudo tem uma força muito grande, né? E eu não sei se o pai tem um pouco disso, né? De desde o início encarar a realidade dessa forma, né? Porque a gente está vendo, como já foi lembrado, por essa ótica, né? É uma ótica de alguém que quer enxergar o mundo dessa forma, né? Mas ainda assim penso bastante sobre os impactos que isso causa em cada um, né? Desde a gente que está assistindo, as pessoas que se relacionam ali com o protagonista. Tainá? E você falando isso, a impressão que dá quando a gente assiste é que a única pessoa que se incomoda é o Will. O resto, todo mundo ama ouvir as histórias. A mulher ama ele demais, se entende. No final, quando tá todo mundo ali, né, depois do enterro, tá todo mundo contando uma história sobre ele, né? E também leva a essa reflexão, né, do Will de perceber que era o tipo de pessoa que o pai dele era mesmo, né? E logo depois de ele entrar na loucura do pai, né? A única vez que ele entra, né, no jeitão do pai, né? Que pra mim é uma das cenas mais incríveis, inclusive. Sim. Mas é isso, tipo, parece que... Tanto é que quando você assiste as primeiras vezes, você fica com raiva do Will, às vezes. Você fica, caraca, ele tem um pai incrível! Como é que ele não entra nessa brincadeira? Ele já é adulto o suficiente para entender que é o jeito do pai dele, que é o jeito brincalhão do pai dele. Mas também, né, tipo, a gente não viveu o que ele viveu, né? De não ter o pai lá e só ter as histórias. Mas começou muito cedo, começou muito cedo o desgosto dele pelas histórias. As primeiras cenas do filme é ele contando a história sobre o peixe, e aí divide essa história em 3 fases. Primeiro, o Will é pequeno, é muito pequeno, escutando e curtindo. Depois ele já está um adolescente, um pré-adolescente numa fogueira com os amigos, todos os amigos curtindo, e ele já está com uma cara de... achando, sim. E depois no casamento dele, que no casamento dele todo mundo está curtindo a história, ele já não aguenta mais, desde pré-adolescente, escutar essas histórias, né? Mesmo quando o pai tá na cama. Não, então, eu acho que essa segunda cena, já com ele no acampamento e o pai contando e todo mundo gostando, já é depois que alguém zoou ele. Ou ele já entende o valor da ausência, porque ele já é uma criança mais adulta, ele já sente a falta, né? Ou reconhecer isso para uma criança, não sei, é pesado. Me traz então, mas eu fico com a impressão que foi depois que ele foi zoado, porque ele fala isso. Aí eu acreditava muito em você, até que chegaram em mim, me zoaram e eu percebi que não era possível as suas histórias serem reais, sabe? Camila? Desculpa, Camila. Imagina, eu gosto de ouvir, porque é a primeira vez que eu vejo, né? E eu tenho algumas impressões de toda vez que eu vejo um filme, tentar trazer. Tentar não, todas as vezes que eu vejo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou a maior chorona do mundo. Então, eu já fui, me debulhando em lágrimas no final, porque é isso. Quando a gente... Vocês falaram de, ele é criança, ele é adolescente, ele é adulto, e mesmo adulto ele não aguenta mais ouvir essa história. E aí, quando o pai está no leito de morte ali, no hospital, ele para ouvir o pai, porque ele sabe que vai ser a última vez. E me lembrou também que a ideia de ele ir embora e falar como eu morri, e o filho entrar na onda dele e fazer uma despedida, você morreu desse jeito. Mirabolante, gente, para mim isso foi a coisa mais incrível do mundo. Foi o momento que ele pôde trazer a essência do sobrenome Plum para a vida dele, no sentido de que ele poderia falar, não, pai, eu não sei, me conta aí você. Mas não, ele fala, você morreu assim, você morreu assado, eu te peguei, levei na cadeira de rodas, e Cláudio, desculpa, mas você vai ter que ver essa cena, é maravilhosa. É linda, é a cena mais linda do filme. Porque apesar de ele... E aí me ficou isso na cabeça. Quando ele vai falar com a bruxa, que ele vê como ele vai morrer, e dá essa coragem, essa astúcia durante o filme inteiro, uma beira de arrogância ali, de, né,
sensível, porque sabe como vai morrer, quando ele tá no hospital e o filho conta para ele como ele morre, e ele fala, é exatamente assim que eu morro, na minha cabeça veio que quando ele viu lá no olho da bruxa que ele morre vendo o filho fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia, é exatamente assim que eu morro. Então, nossa, eu tô até arrepiada, porque para mim é uma essência, assim, para a vida, porque a gente só valoriza, né, quando perde qualquer relação. Isso é muito clichê, gente, né? Você só valoriza quando perde e tal. Mas é real. E aí, por que não escutar 10 vezes? Por que não escutar 30 vezes? Assim que fala, então, eu queria falar. Então, essa coisa, o verso da Camila, que foi falado aqui, me faz lembrar muito meu pai. Ele sempre foi ausente. Eu lembrei do vovô de contar a história, né? Ele foi muito ausente, né, na nossa... sim, você conheceu. Então, É meu avô também. Então, ele sempre foi muito ausente, sempre trabalhou fora. Minha mãe criou 4 filhos, né, filhas. E ele sempre trabalhando e tal, não sei o quê. Bom, agora ele aposentou e está com Alzheimer. E agora ele resolveu contar a vida dele para a gente. Aí ele conta 50 vezes. Às vezes a história muda um pouco, ele fantasia, diz que comprou um rifle numa aldeia de índio, no Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, o índio estava de terno e gravata. Ele não estava de arte. Sabe, então tem coisas assim que eu vi o horror no filme. E assim, o sentimento de perda. Eu ainda estou... E aí, só para finalizar, assim, que eu falei que o Ricardo, ele é muito assim, né? Eu não sei quem conhece o Ricardo, sabe que ele conta a mesma história várias vezes. E aí eu pensei um pouco nisso, mas aí quando você falou que lembrou do meu avô também, às vezes, olha só como acontece. A gente vai lá visitar e a gente fica entre nós conversando, e quem tá lá com meu avô conversando? Ricardo tá lá ouvindo as histórias do avô, porque a gente é o ruim na história, porque a gente não aguenta mais. A família já está acostumada, assim, a família cresceu, os primos, a Camila tem muito primo, né? São 4 meninas, cada uma com muitos filhos, e aí todos os primos já estão muito acostumados com a história. E aí quando eu chego lá, eu sinto todo mundo começa a vazar, né? Um pouquinho assim, sai outro. Café. E eu adoro. Eu tenho... Uma que eu não cresci com os meus avós, né? Eu tenho a referência da parte da minha mãe, dela, nem ela conheceu os pais. Eu não tenho os avós maternos e meus avós paternos morreram quando eu era muito pequeno. Então eu adoro, assim, escutar as histórias dele, né? E, assim, eu entendo que se eu tivesse crescido escutando essas histórias desde pequeno e tal, tava que nem o Will, não aguentava mais. Não, tem para mim que o Ricardo, além de um comunicador inteligente, que por saber o quanto ele tem a aprender com esse senhorzinho, né? E valorizar esse tempo ao lado dele, muito mais que isso, eu acredito na teoria de que, como o Ricardo não sabe as histórias que ele já contou, e o avô da Camila também não sabe qual que eles escutou, então eles entram no looping ali, ó, e fica 4, 5 horas contando as mesmas histórias, assim, só que eles esquecem das histórias. Então, por isso funciona tão bem, entendeu? Com o meu avô acontece isso também. Ele conta já as mesmas histórias há muito tempo. Então, tipo, que nem a minha mãe aqui que escreveu essa frase, que foi meu pai que falou. Meu pai que falou. Ela já não tem muita paciência para ouvir as histórias do meu avô pela milionésima vez. Mas o meu pai escuta muito, eu sendo para escutar ele. E aí a gente pergunta e deixa ele falar, porque são as memórias dele, né? Ele gosta de contar e ele não sabe mais quantas vezes. Ele não sabe mais quantas vezes ele falou, sabe? É o jeito dele de interagir. E talvez essas pessoas tenham um pouco do Ed lá, do Edward, né? Que assim, não são histórias inventadas, né? Talvez a história do vovô do rifle
não seja uma completa fantasia, mas é uma parte de alguma coisa que ele viveu que ele super valoriza isso, né? De alguma forma ele fez uma viagem, foi para algum lugar, conheceu alguém que negociou, que ofereceu uma arma, e ele guarda essas referências até hoje. As histórias do Edward no filme, eu vejo assim também, não são... E aí, no final, eu tenho certeza de que não são fantasias, porque as pessoas estão lá, né? Ele deu uma super valorizada, talvez, porque é isso, uma vida ordinária, de um jeito simples, é chato, né, contar uma história. O que você fez? Eu trabalhei, não fui no seu nascimento porque eu estava em outra cidade vendendo, mas é muito mais legal você criar uma fantasia, porque ele vai ser lembrado, e aí no filme diz isso, né, que você vai ser lembrado agora por conta dessas histórias. Você conta tantas histórias que você vai fazer parte dessas histórias agora. Não, e eu acho que desse jeito de ele contar as coisas, né, e com esse final de o filho virar o pai e tal, é isso, de você viver uma história, né, e tal. E quando o Ricardo falou das pessoas estarem lá no enterro, que não é uma fantasia, porque as pessoas estão, de fato, lá, as pessoas também estão contando as histórias, né? Então, tem algum fundo, tem alguma coisa ali que aconteceu, porque tá todo mundo contando uma história dele, todo mundo, e aí fica o Will, a esposa do Will, né, circulando entre as pessoas para recolher as histórias, para saber como era mesmo. E lá pro finalzinho, o filho do Will tá contando as histórias. Na piscina, e aí, e os amiguinhos ficam, sei. Pai, não é verdade? Foi mais ou menos assim. Ele entende o valor das histórias, né, do pai, no final. Falou sobre um livro, gente. Olha lá, eu nem sabia que era baseado num livro. Eu, de verdade, não sabia. Eu também não. Então, eu fico imaginando que o livro deve ser muito louco, né? O livro, tipo, o cara ter traduzido isso no filme, é Tim Burton, a gente sabe, né, o quão maravilhoso seria. Mas, meu livro deve ser, tipo, muito doido, assim, né? O que entendeu o que é fantasia e o que é realidade. Porque isso que é legal do cinema, a gente tá vendo, né? Tá contribuindo com a nossa imaginação, né? Então, quando a gente lê, a gente imagina, e a gente imagina do jeito que a gente quiser. O livro tende a ser ainda mais, né? Muito mais. E aí é você com as suas emoções já pré-estabelecidas. Que da hora! Olha! Eu quero emprestado, Sr. Xing. Xing, qual o nome do autor? Daniel Wallace. Só é online, não tenho ele físico. Tá no celular. Me enganou. Obrigado, hein? Gente, caímos todos. Me enganou. Eu até pesquisei. Ele é bem dificinho de encontrar. Eu acho que só vai encontrar em estante virtual ou coisa do tipo. Ele há muito tempo não é republicado no Brasil. O Xing, você fez 2 vezes uma provocação e acho que a gente não foi para ela. A situação a gente tende a viajar e a entender a condição do Edward a partir de uma certa idade que a gente tem, vamos dizer assim, uma certa maturidade de entender que as pessoas não são 100% alguma coisa, sabe? Mas do lugar de fala que a gente iniciou esse assunto lá atrás, eu entendo um ímpeto mais adolescente de criticar esse cara. Porque são lacunas para uma vida toda, de fato, sabe? O cara não chega ali já quase a ser pai, carregando tanta mágoa do pai, do próprio, da vida, enfim, à toa, né? Ele também sentiu, aliás, ele sentiu um monte de coisa que não soube explicar na vida e resultou em várias outras coisas para ele. E aí é bom a gente talvez devagar um pouco disso, né? O quanto faz falta a ausência, de fato. Não é só o que a pessoa faz mal para outra presencialmente, mas o próprio lugar vazio que a pessoa te deixa te faz de um jeito ou de outro, sabe? Te constrói de um jeito ou de outro. Então, falando em causa própria mesmo. Então, eu não tenho um cara para xingar de seu filho da... né? Eu não tenho o meu vilão para poder falar, porque eu não tive com ele.
E isso já é um buraco que causa na gente, entende? Então, acho que o filme ele tem isso, né? O cara não tá ali, nem para você xingar ele tá ali. Fica com você. Sim. Ai, uma lágrima. Eu falei que ia dar em terapia em grupo isso. Eu falei, eu avisei. O filme tem uma relação forte com pai e filho, mas eu acho que essas relações elas se estendem para qualquer relação. Por exemplo, pode ter uma relação tua com a tua mãe. A Paula fez uma reflexão dela com o pai dela, né? Apesar de ter essa história de pai e filho no filme, mas a gente pode transportar isso para qualquer relação familiar. É um lance de relação familiar que a gente trouxe isso aqui, história das nossas famílias, assim, né? De viver ou não viver. Eu me identifiquei em algum momento, hoje eu tenho uma relação muito melhor com meu pai do que quando eu era adolescente. Quando eu era criança, talvez eu era apaixonado, ele me levava para todos os lugares, depois você cai na real que teu pai não é um super-homem, né? Tá falando de novo a mesma coisa, viu, gente? Você pode levar familiares, né? Pode ser relação de pai e filho com mãe, de filho com pai. Eu acho que envolve muito relações familiares, né? A gente pode levar isso para vários esferas aí. O Pequeno Príncipe já ensinou, você é responsável pelo que cativa. Eternamente. Ainda que eu acho... Eu não consigo imaginar essa história com uma mulher no lugar dele. Olha só que coisa, né? Não, e chegando nas mulheres, eu tô lembrando da Jenny, que entrou muito na dele. Né? Ele cativou ela de uma forma, por mais que ele não tenha expressado com palavras, né? Ele é até bastante direto quando é na hora das palavras, porém as atitudes e aquilo que ele representa é muito forte, é muito visível para a gente que está assistindo e dentro do desenvolvimento da personagem, né? O que é acreditar numa pessoa assim? Né? Ela te leva para um reino de fantasia, um reino onde tudo que acontece é muito especial e onde tudo dá certo, né? E aí você cativa isso dentro das pessoas. Ou seja, o quanto você é responsável por alimentar isso. E aí depois você vai embora, continua a sua história e a Jenny fica ali na casinha abandonada. Até uma hora, quem sabe, virar uma velha bruxa ranzinza. Ninguém sabe, né? Porque é uma das, né, um dos futuros da Jenny é essa, né? Gente, tá com um eco de novo. Tá com eco de novo. Mas vocês me ouviram? O que é Jane? Ouvimos. Ouvimos. Quem é Jane? Não, Jane é a bruxa. É a bruxa. Obrigado. É a criança do espectro. Que é a menininha. A menininha, que é a bruxa. Oh! Quem Por um mandou momento não fazer você não lição de sabe. Por um momento Quem você não mandou sabe não se é a fazer lição de amante casa dele. direito? Quem mandou não fazer a lição de casa? É uma segunda família, se ela não é. Tem um momento que tem ali a coisa da amante, né? Que eu acho que tentando pegar uma linearidade, que a gente já está com 1h13 de live, e a gente tem que falar do final desse filme. Então, foco. Temos. Precisa não, Porque acho o que não fim desse precisa. filme é incrível. Você que não fez a lição de casa direito, escuta agora. Tá bom. Tipo, chegando aí pro segundo terço ali, quase pro terço final, que eu acho que o ponto de virada do Will é quando ele acha as correspondências na garagem, no porão, e aí ele vê o endereço, né? E chega na cidade e bate na porta da Jenny. É bem o ponto de virada quando ele começa, talvez, a amolecer o coração, a tentar superar essa mágoa, consegue ver que tem caroço nesse angu, digamos assim, e vai investigar, né? A cidade, de verdade,
Ver que a cidade existe. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei super, tipo, caraca, o que tá acontecendo? Tem isso, né? Pra onde que vai, assim? Então, acho que é um ponto de virada bem, bem significativo. Enfim, queria saber esse ponto de mudança do Will, de atitude, de leveza, de tentar superar isso, porque entende que o pai está indo embora e que, enfim, né? Ele começa a perceber que o pai era muito generoso também, né? Porque essa história que ele descobre na casa da Jane lá, ele descobre que ele, na verdade, levantou uma grana com todo mundo que ele conhecia para poder manter a cidade, para a cidade não falir, né? Então o pai... É verdade, tem esse lado altruísta, né? É verdade. Ele falou, eu vou comprar a sua casa, mas ela é sua, você vai viver nela aqui, eu não quero, é só para manter, só para comprar a casa, para isso aqui não cair no esquecimento, né? Então, assim, apesar que, como a gente falou lá no começo, que ele é um cara muito ausente, mas eu acho que ele é ausente por conta do lance profissional. É ausente porque ele é um vendedor, trabalhando, tem que estar fora, mas todos os momentos que mostra ele com o filho, ele está intensamente com o filho ali, conversando, brincando, contando história, enquanto o filho é criança, adolescente. E acho que o Will começa a perceber que o pai é esse cara incrível mesmo, quando chega em Spectre e vê que nossa, meu pai viveu, passou realmente aqui, conheceu essas pessoas e ele se sensibilizou com essa história dessa cidade, uma medicina maravilhosa, está indo para a ruína, e deixou esse legado para eles continuarem com a cidade, mobilizou as pessoas para que essas pessoas continuassem com a cidade. Então, acho que tem essa história também, de começar a perceber que o pai é um cara incrível, né? Não só pelas histórias que ele escutava, mas pela história de outras pessoas, né? Ele começa a escutar a história que ele escutava do pai, ele começa a escutar de outras pessoas. Tem uma história que pra contar. é incrível, né? Isso de rememorar. Tainá, eu acho que eu acho que isso de ele, dessa parte, né, desse ponto de virada, que ele vai até o quartinho lá do pai dele e tal, e aí depois ele vai até a casa da Jenny, ele chega nesse Ângelo, quartinho. tá bom. Desculpa, o Ângelo explicou que ele não tá conseguindo voltar. Perdão. Ele chega nesse quartinho e aí a mãe acha a tal da carta do exército, né? Que ele estava supostamente morto. E aí ele fala, nossa, então nem tudo que ele fala, né, é mentira, tipo, pelo menos alguma coisa aconteceu mesmo. E aí a mãe já fala pra ele, nem tudo que seu pai fala é mentira. E dá aquele vazol, vou deixar você aí. E a esposa também dá o famoso vazol, vou lá ajudar sua mãe. Vou descansar. E aí ele fica ali, ele resolve ir. E quando ele volta, ele já não tem mais tempo de conversar, né? Quando ele volta, o pai já tá no hospital. E aí a única conversa que ele vai ter é a última, que ele conta como o pai dele morre. E eu acho muito bacana essa parte. É muito lindo, gente. O pai, ele Cara, pede, se eu contar, tipo... hoje eu só tô chorando, pelo amor de Deus. O que eu acho muito interessante dessa parte é que ele tenta não contar como o pai morre. Ele fica, eu não sei, pai, essa história você nunca me contou. Aí o pai olha pra ele e fala assim, como é que eu morro? Tipo, tua vez de contar a história. E aí como acontece aquela sequência linda, maravilhosa que a gente precisa falar. Fala não. Gente, é muito... Cláudio, toma vergonha na sua cara. Eu fico muito pensando... Fala aí. Fala, Cláudio. Não, fala aí, pode falar. Eu fico pensando que é muito bonito isso no filme, essa relação com a morte, com a homenagem, né, na morte. Tipo, do que adianta fazer um velório, fazer um enterro, né? Para que serve esse momento de passagem, né? Esse ritual.
E eu até brinquei aqui em casa. Falei, eu quero um enterro assim. Eu quero. Não o que eu quero, né? Mas eu fico. E eu lembro disso porque eu perdi um amigo super jovem e eu tive no enterro dele. E eu lembro que a irmã dele, e eu conheci ele na faculdade. E eu lembro que a irmã dele, quando viu a gente lá, a turminha da faculdade, ela veio, deu um abraço, agradeceu muito da gente estar lá e tudo mais. E aí ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu lembro com esse filme também. Ela é muito bonito ver aqui cada pedacinho da vida do. Não vou falar o nome do meu amigo, talvez, né? Melhor não. Mas é muito bonito ver que aqui tem gente da rua, da escola, da casa dele, tem gente da faculdade, tem gente da escola, tem gente de uma viagem X que ele fez, tem gente do trabalho, tem gente que é tio, tia, enfim, né? Ter essa vida condensada naquele momento e que é maravilhoso, relembrando histórias do morto, né? Assim, com carinho, com afeto, né? Celebrando uma vida que existiu. Que eu acho que é exatamente o que acontece no filme, assim, tem cada pedacinho da trajetória dele, você vê lá cada personagem de cada grande história, e que também vão passando, né, é linda a cena demais do hospital, né, porque tem o enterro em si, mas na cena que ele pega ele no colo e leva para o rio, a turma vai, tipo, tira o sapato dele, tipo, tem um preparo, né, do corpo para receber, para colocar nessa água, que também, agora eu vou dar uma viajada, que também é útero, né, que também é vida, voltar para a água e sair e ficar e virar eterno, né, enfim, cada um acredita no que pode, né, no que acredita, mas, enfim, é isso, é muito linda essa cena, gente. E eu acho que é isso que o pai vê, na verdade. Porque o final narrado pelo filho é o final do filho. Porque eu acho que o pai vê isso. Como que ele morre? Ele morre com os amigos lembrando dos bons momentos. Sabe? Eu acho que é muito que isso que o pai vê, na verdade, mais do que ali o que o filho cria, que também é muito bonito, mas eu acho que por isso que ele vai produzir boas memórias e boas histórias, porque isso é no começo do filme, né? E aí, como ele vê que vai morrer? Ele vê que a morte dele é com os amigos contando as boas histórias que viveram com ele, e aí ele parte para criar boas histórias. Tainá? Essa parte da morte, né? Uma morte alegre, com cores vibrantes e pessoas felizes e tal, é muito a cara do Tim Burton, né? Ele discute muito a morte como algo muito mais feliz do que a vida em vários filmes dele. Vários. E eu acho isso interessante, né? Porque não precisa ser triste, né? É claro que você passa por um processo de entender, de luto, né? Que é entender que você não vai mais ver aquela pessoa. Mas eu acho que esse filme, principalmente, traz muito essa coisa de memória. A pessoa continua viva através das histórias dela, né? E é isso que o Xing falou. Os amigos dele contam as histórias ainda. O filho vai contar as histórias. O neto vai contar as histórias. E daquele jeito, ele ainda vai estar vivo, né? E puxando uma coisa de outro filme que não tem nada a ver com o Tim Burton, apesar da temática ser parecida, no Viva, a Vida é uma Festa, as pessoas dos mortos, elas desaparecem quando as pessoas não se lembram mais delas, né? Elas só deixam de existir mesmo quando não existe mais lembrança nenhuma. E isso meio que me lembra esse filme também. Na morte, a gente tem o papo também do filme que a gente assistiu há pouco, né? A gente falou do Capitão Fantástico, de fazer um ritual todo para a família ver de enterrando alguém que não é o próprio moço. É uma pessoa imaginada, né? Dentro de uma imaginação, de um conceito de que a pessoa é só bem, que a pessoa é só bonitinha, que todo mundo tem que estar de preto enfim. Aí é um spoiler para quem não assistiu o filme, né? Agora eu acabei de perceber isso. Tem uma live inteira já sobre isso. Quer falar? Tem um trem que ele foi pegando o gancho do que o Xing tinha dito antes da gente entrar na morte.
enfim, a partir do amadurecimento da pessoa, ela consegue entender e enxergar que não precisa ser um herói, né, uma pessoa 100% presente, ou 100% pai, ou 100%, não precisa ser esse ápice, né? E o cara, ele não, assim que o filho chega na casa lá para poder ver, né, o pai como tá, e ele tá lá na cama, ele diz, né, que você somos contadores de histórias. Ele dá o spoiler ali já, né, do final e de como ele se vê a morte. Então, ele diz, somos contadores de histórias. Eu falo as minhas, você escreve as suas. Ele é jornalista, na França. Isso. E ele falou, é a mesma coisa, né? Tipo, a gente pega essa frase naquele momento e deixa passar, porque é só mais uma... É aquele cara que vacilou uma vida inteira tentando se aproximar por alguma coisa que ele acha que é possível. A gente cai nessa, né? E no final das contas, não. De fato, a vida sempre traz dessa, né? Ele também conta nesse mesmo, próximo desse trecho, que você, tipo assim, ele fala, você inventa 1000 histórias para um filho para ele virar certinho, né? Então é aquela coisa que a pessoa, tipo, é o pai que condena a mãe porque a mãe é muito, aliás, o filho que condena os pais por eles serem muito libertinos, ou muitas vezes o contrário, porque é muito severo, eu vou ser muito livre, daí você vou criar meu filho de uma maneira muito livre, aí nasce o cara muito certinho, que vai condenar a mãe de volta. É um clássico, né, da vida, você virar ao contrário do seu pai para ter um filho que é igual à sua mãe, enfim, e ali também não é diferente, é mais um clichêzão do filme. E eles chegam nesse ponto. Desculpa, te cortei, Cláudio. Não, é isso. E eles chegam... Obrigado, mãe. E eles chegam nesse ponto de encontro, né, de fato. Oi, mãe. E o finalzinho... Aí, mãe, dá oi. Olá! Galera! Todo mundo preso, né? Na gaiola. É verdade. Se Muito fosse no filme, ia estar simpática, todo dona mundo em Odete. gaiola de verdade, assim, ia estar todo mundo em gaiola. Tá bom? O finalzinho do filme que chamou a atenção também, no enterro dele de verdade, tá? No enterro mesmo, onde estão todos, a gente percebe que são os personagens que fizeram a história dele e tal, a gente percebe que todo mundo tá de luto, tá de preto, né? A mulher dele, como ela chama? Sandra, né? Tá com um casacão vermelho, vivo. Assim. Então, foi a única que viveu com ele mesmo, dia a dia. Ela foi amada de verdade, porque a história dele, ele foi um cara apaixonado por ela. Talvez se ele não tivesse feito literalmente aquelas histórias lá de esperar 3 anos trabalhando no Circo de Graça para saber o nome dela, tal, mas aquilo mostra pra gente o quanto ele foi apaixonado por ela e quanto ele lutou para estar junto com ela. Então, eu acho que no finalzinho do filme, a única que tá, é claro que estão todos de luto, né, entristecidos e conversando sobre a história, ela é a única que tá plena ali, né, ela tá com o vermelhão de que ela foi amada pelo como se chama? Pelo Ed, né. E aí tá com uma roupa, um casacão vermelho bonito, tá assim, não tá em pranto, não tá chorando, é uma cena bonita, assim, também. E sabe que ele viveu uma boa vida, né? Que ele foi amado. Acho que é esse tipo de coisa que consola, né? Na morte. Pensar que a pessoa viveu bem. Os filhos viveram esse lance da ausência e tal, mas ela realmente sabe por que ele estava ausente, né? Sabe que ele... porque ele estava ausente, tinha motivo, e quando ele estava presente, ele amava tanto a esposa como os filhos, né? Eu acho que é bem bonito o final. Cláudio, veja, cada live, meu finalzinho que falta. Ai, Cláudio, francamente. Sabe? Ai, inacreditável. Mas é uma experiência nova de cinema. Você vai falar sobre ele sem ter visto. Assim, Meu Deus do céu. No próximo filme a gente vai até 1 minuto e 40 e para. Viva essa experiência, gente. Como é que eu posso inventar? Cada um assiste uma parte do filme, aí a gente conta. Volta. Pode crer. Eu experimentaria isso. Eu não. E o lance de Spectrum?
de estar despido de estar descalço. Todo mundo entendeu como... Amanda fez a reflexão de achar que Eu era o acho fim da que vida. sim, até porque o nome é espectro. Espectro. Na verdade, quando eu vi, eu falei, nossa, é a morte. Eu tinha certeza que era a morte. Mas aí depois eu entendi como zona de conforto mesmo, como estar em casa, né? Quando você está em casa, você não usa sapatos, por exemplo. Ou então, Mas acho... ou então comodismo, né? Porque conforto e comodismo não são as mesmas coisas, né? Eu acho que que o Edward não queria não era conforto. Apesar de ele não querer conforto também, porque ele não quer aquela casa. Quem quer é a esposa dele, né? Mas ele não quer ficar na mesmice, né? Ele não quer se conformar com as coisas. Ele quer agir, né? Ele até quer em outro momento, né? Eu tenho essa impressão que ele fala... Pegando assim, fazendo um apanhado geral, assim, eu anotei em algum lugar, mas ele fala uma casinha com uma cerquinha branca, o que mais um homem pode querer? É essa a história do Edward. A gente pode ficar cabreiro, né? Pensando, pô, esse cara ausente e tal, mas o filme não depõe contra ele como se ele tivesse, sei lá, piriguetando, como se ele estivesse na esborna. Ao contrário, ele estava trabalhando e tentando chegar à mulher amada. Me irrita um pouquinho esse ultrarromantismo também. Mas tem isso, né? É uma história, é essa história que ele quer, né? Ele quer chegar, mas é isso, ele chegou muito cedo, né? Nesse caso. Talvez não é um épico de nada, assim. Ele quer a casinha branca com a mulher que ele ama, com a família e tudo mais. Eu fico um pouco na dúvida disso. Uma casinha branca pra Jamie com a cerquinha na frente. Também, né? Sim, proporciona isso pra ela. Aí, Cláudia, um recado pra você aqui embaixo. Tipo trabalho escolar que você faz a prova de um livro que não leu, né? Eu estou me sentindo esse aluno que chegou e vai ganhar nome no final da nota. Quem nunca, né? Olha, cuidado que tem certos governos assim também, hein? Cuidado. Eu tive uma experiência na faculdade que era aula de história da arte, se eu não me engano, e era para falar sobre surrealismo. E a minha parte era para falar de Salvador Dalí. Só que eu faltei no dia. Nossa. Então, o Salvador Dalí faltou na aula no trabalho sobre surrealismo. Basicamente é o que eu estou fazendo agora também. Não, Cláudia, o importante é que você está aqui, está contribuindo, tá tudo bem. Fica tranquilo. Mas assiste o filme da próxima vez. Assiste e depois manda no grupo pra gente o que você achou no final. Justo, muito justo. Peraí, que eu tô sendo mordido nesse momento. A gente falou em referência, eu mostrei o livro. Eu não tenho o livro Peixe Grande, mas eu tenho o livro do Tim Burton, que ele escreveu. É um livro de mil histórias. São histórias curtinhas, de 1 página, 3 páginas, com ilustrações. Eu preciso que você me empreste isso, socorro. Eu nem sabia que isso existia. Segundo. Eu pedi primeiro. Presta mesmo, gente. É um exemplo esse menino. Eu fui na exposição dele quando teve em São Paulo e eu já achei genial. Saí lá toda impactada e feliz. Ai, como esse cara é incrível. Isso eu tenho. Isso aqui eu tenho com muito orgulho. É um livrinho super curtinho. Eu não sei, deve encontrar em estante virtual. Não sei, eu encontrei no sebo uma vez. Aí, claro que eu comprei. Claro. Tem uma frase Eu não sou tão fã do Tim Burton, gente. Polêmica! Eu não acho ruim, não. Eu só não sou assim interessada, não sou tão encantada, assim, mas eu acho, sim, claro, tem obra. Não, mas eu acho que Tim Burton não é pra todo mundo. Às vezes as pessoas gostam muito de uma coisa e acham que. Não, mas assim, às vezes as pessoas acham que só porque gostam muito de uma coisa, todo mundo tem que gostar. E não é assim, tem coisa que não é pra todo mundo. Precisa ser uma unanimidade, tem gente, né? Tem gente que não gosta de coisa torta, esquisita, de morte alegre. Tá tudo bem.
Tem gente que gosta. Não, na verdade, é assim, eu acho o Tim Burton até ok. Eu gosto muito do Fantástico. E o Tim Burton é um desses que produzem o Fantástico, né? Então, desde, sei lá, Eduardo de Mãos de Tesoura, sabe? Essa coisa do Fantástico... Gosto muito. Né? Eu acho que o Tim Burton é um desses caras que conseguiu, dentro de um sistema hollywoodiano, ainda produzir um Fantástico muito diferenciado, né? Porque você pega lá o Mundo de Jack, né? Então você tem umas coisas muito diferentes que ele consegue produzir. Gostando. Parece que tem alguma fã dele aí. Parece que tem fã aqui. Ela é fã, é diferente. Ó, eu acho, do Tim Burton, o que eu tenho pra dizer é que eu sou meio Amanda, no sentido de não ser fanático, de ter... Porque eu acho que é uma fetiche, é um pouco fetiche do Tim Burton, sabe? Existe uma... isso, aí eu pego ranço, sabe? Mas não é por ele, assim. Mas eu gosto mais dele depois dessa live, então eu acho que dá pra gente reassistir alguns filmes, porque eu penso muito na questão, assim, por exemplo, você pega um crasso dele, assim, uma coisa que ele usa em todos os filmes, que é o exagero, e ele meio ridiculariza, talvez, um pouco as coisas. Aí a intenção dele é dele, né? Mas ele joga num O exagero é a mesma atriz, né? Que é a Helena Bonham Carter. Ela... É a ex-esposa dele, ex-esposa. Ex-esposa dele. Mas acho que Tainá, talvez mas você que é uma... Ai, desculpa, Cláudio. Desculpa. Não, só para dizer que eu acho que talvez ele crie esses entraves de talvez Tim Burton não seja para você, Amanda. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, você querendo. Eu não peguei isso para mim, Cláudio. Você não veio. Obrigada, Amanda. Não, mas é porque eu queria dizer que ele cria esse ambiente, talvez porque ele jogue para o extremo a coisa. Então tem gente que de fato acredita naquela coisa macabra da dor, e aí vai se confrontar com a risada da dor, saca? Ele tem uma facilidade de brincar com esses limites das coisas, por isso talvez atraia tanta gente e não atraia tanta outra gente. Eu acho que no meu caso é uma coisa mais estética do que temática, assim, acho que enfim. Mas eu queria perguntar para a Tainá, porque eu li em algum lugar, já que a gente está encaminhando daqui a pouquinho, né? Que a Tainá que é fã, eu li em algum lugar que o Peixe Grande é um dos maiores, é um dos filmes mais não Tim Burton que tem. Tipo, que é o filme menos parecido com o que ele costuma fazer, assim. Eu falo isso mesmo, para as pessoas. Você acha? Eu falo isso para as pessoas, porque às vezes elas veem que é feita por ele e falam assim, tal, né? Mas é o que tem menos a cara dele. Esse e Olhos Grandes. Não tem tanto a cara dele. Olhos Grandes conta uma história real. É ótimo para falar sobre machismo. É ótimo esse filme. Sim, e fala sobre uma história real, né? É baseada em fatos. Isso. Então, é uma pintora cujo marido acaba assinando as obras dela para poder vender. Eu já li essa sinopse. É muito legal o filme. É muito legal esse filme. Desculpa, Tainá. Então, eu acho que esse é mesmo com menos estética dele, assim, de todos, assim. E o Olhos Grandes também. Mas é que o Olhos Grandes também tem muito pé na realidade, né? Porque é uma história real. E eu acho mesmo. Tem alguns elementos ali dele que você consegue ver, né? Um deles é o que o Ricardo falou, a mesma atriz. e algumas coisas meio, né, sombrias, sei lá, ou não tão, enfim, reais, né? Até porque é uma história bem fantasiosa, mas não tem muita estética dele. Mas não tem aquela estética que você vê principalmente nas animações, né? Sim.
Eu acho que ele faz fama dentro desse subgênero, né? Ele pega o fantástico e transforma numa coisa de falar muito de morte, né? Mesmo quando o filme é colorido, por exemplo, a versão dele de Fantástica Fábrica de Chocolate é muito mórbida, né? Eu acho que ele pega um pouco disso, né? Ele tem o público dele, certamente, é igual a nossa colega Tainá, né? Mas é isso. Representado. E aí eu acho que o limite foi parte aqui da minha reflexão e de todos nós, na verdade, agora, né? Foi que essa coisa, até onde o fantasioso não pode conter uma história tão cruel, né? Até, né? Porque a gente até olha, no caso aqui específico, a história do pai, com bons olhos, enfim, não é uma pessoa malvada, né? Mas o quanto de maldade se há que se pode camuflar de uma história fantasiosa, né? Quanto pessoas más se utilizam da fantasia para isso, né? Ela é uma linha mesmo, às vezes, tênue, dependendo da realidade de cada um, né? De usar a fantasia, na verdade, para camuflar uma história que é muito cruel, né? Eu acho que esse é um cuidado que tem que se ter quando a gente transporta isso para a realidade. E é o que a gente tem em grande senso de realidade hoje, é o que se tem, é falar de terraplanismo, falar de coisas absurdas, né? Algo de Tim Burton até, e sendo como algo colocado à prova, né? Ao senso real. Isso é absurdo, né? A gente vive Tim Burton hoje. Talvez um pouquinho, sim. Estou falando e brigando com o cachorro, fica difícil. Eu tô vendo o Cláudio. Você tá se defendendo, parece, do cachorro. Sei lá. Acho que o cachorro é meio gato, ele quer atenção agora. Tem que ser agora. Sempre assim. O Tim Burton tem um filme de cachorro, hein? Chama Frank Winnie. Frank Winnie. É uma animação. Tem uma versão live action mais antiga. E Olha tem só. a animação. A animação é muito fofinha, eu gosto É muito. filme de cachorro, só que de cachorro morto. Mas, plot twist, ele volta, tá? Ai. Não é tão spoiler porque tá no nome. Bom, gente, vamos para uma última rodada de impressões finais. Isso aí, Deixa eu só de volta ao nosso salão. Voltaram! Aí, Gente, que horror! Marcelo Lucas, ó, tive direção desse filme porque a história é muito parecida com a história da vida dele, já que o pai morreu no ano de 2000. Ah, legal, não sabia desse. Olha Essa eu não sabia. Ai, meu tio dando informações maravilhosas, essa eu não sabia. Aqui tem conteúdo! Arrasou. Aqui tem conteúdo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela curtida, pelo comentário. Ai. Marcelo, Eu já sei que a família da Tainá tá toda envolvida aí nas votações e tudo mais. Tainá, vocês Tem que ajudar, né? Oi? Gente, fizeram uma exibição coletiva? Da família? Não. Tem que fazer agora. Tá devendo para acho que metade da família aí que entrou na votação lá desse filme, hein? Gente, vamos lá para uma rodada final aí de impressões finais, recomendações para o pessoal que nos assistiu, nos acompanhou até agora. Pode indicar outras coisas ou fazer um comentário final do filme. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que conseguiu nos acompanhar por mais de 1h30, né? Pois é, uma turma aqui, tá tentando. Hoje nós somos um grupo que tem um nome. Nós temos um nome! E terminamos o filme, falamos do filme até o final. Isso! Até quem não viu! Eu tô pensando se não é um filme tão cabeção, assim. Não. Porque o Capitão Fantástico a gente ultrapassou, né? E acho que veio mais pro lado emotivo da coisa, né? Não foi tão... sei, cabeção, sei lá. Eu também acho que é mesmo. Não, e é um filme que retorna o tempo todo pro mesmo ponto, né? É o filho se questionando das histórias,
Filhos Sim, as das escolas. histórias Então, terminam onde começam, é uma das frases. Da própria bruxa, tem várias conotações. Bom, vamos lá. Cláudio, impressões finais do filme. Eita, começa comigo. Nossa, já tipo. Ou não é mesmo? Foi tipo, eu vou escolher, se ninguém levantar a mão. É que aqui aparece pra mim numa ordem, eu tô fazendo uma ordem. O que você achou do filme, Cláudio? O Chico tá fazendo uma ordem da cabeça dele. Tá, joia, Chico. Instituto Vozes da cabeça do Shin. Não, tá certo, é o nosso mediador. Vamos respeitar. Vai, Cláudio. Pô, eu achei que eu não é aquilo, né? A gente falou na votação, eu até achei que fosse o Truman, né, que tivesse ganhando. Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz o trabalho de casa errado. Eu achei que o show de Truman tinha vencido e eu tava assistindo, eu iniciei, eu fui até a metade do filme, até perceber que era o Peixe Grande, que era o filme. Eu não acredito que você foi até a metade, meu Deus. Gente, hoje eu falei com o Cláudio e aí ele entrou numa viagem assim, de tipo, ai, Truman é com M ou é com N? O que significa Truman? Sei lá o quê. Aí eu falei, é o Cláudio, né? Eu falei, ai, Cláudio, não sei, acho que sim, né? Aí nem me liguei que tava passando isso pela sua cabeça, assim, foi chocante depois que eu vi a fotinho. Eu fiquei no caminho, porque ele tava vencendo a disputa, depois acabou que perdeu, né, no final das contas. E aí é mais um filme que eu também não talvez eu não assistiria não fosse o grupo nesse momento, Tim Burton, né? E ele traz boas reflexões para quem não teve um pai, né, presente. E a vida adulta, ela traz isso, né? Ela traz um sobre-olhar da mesma coisa. Então, eu consigo identificar, por exemplo, histórias do meu pai, que ele contou em algum outro momento que eu tive que visitá-lo, que ele nadava pelado e que ele adorava isso. E aí ele disse isso entre outras 58 mil histórias, tentando se fazer presente ao máximo naquele momento em que ele não foi uma vida inteira. E isso é uma coisa que tá na minha veia, assim, nadar pelado realmente é uma das melhores coisas da vida, assim, sim. E isso eu não precisei aprender com ele. Mas quando ele me fala isso, eu pego e falo, peraí, né, existe algum ponto de somos escritores, sei lá. Ele fala as histórias, eu escrevo, então de algum momento a gente pega, acho que o grande elo do filme é isso, é a possibilidade de nos enxergarmos humanos. E aí você pode criar o seu humano. Olha, isso que eu não vi até o final, hein? Gente. Camila? Ai, Cláudio. Eu acho que eu vou ter que ver o filme de novo. Eu compartilho da mesma opinião do Cláudio de... Não foi um filme não é um filme que eu teria escolhido para ver, porque ele existe desde 2003, né? Já faz um tempão aí, e não era um dos, quero ver, nossa, que delícia. Mas aí acabamos vendo, né, no segundo tempo, dos 45 do segundo tempo. É um filme arrebatador para mim, porque aquilo que eu disse traz uma coisa muito pessoal, família, e eu acho que me deixa dois sentimentos, assim, de realmente de escuta, né? Porque em algum momento da vida a gente vai querer dizer e talvez não tenham pessoas que queiram nos ouvir. E acho que esse é o momento, né? Então, acho que ele dá um tapa na cara nesse sentido, de não deixar a última hora que você pode fazer hoje, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também me traz essa coisa da fantasia, que eu tô querendo falar desde o começo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando aparece a cena do sanguessuga, me lembra aquele filme da minha infância também, que é o Conta Comigo. Conta Comigo. Nossa, foi muito doido, assim, que veio na minha cabeça, mas enfim, então isso ficou na minha cabeça, de trazer essa coisa da infância, da fantasia. Mas acho que é isso, escutar, é o poder da escuta que a gente não sabe que a gente tem esse poder. A gente acha que é um pouco egoísta nesse sentido, porque a gente escuta já ouvindo, já se preparando para responder o que o outro está falando. Na verdade, a gente nem está escutando. Mas, enfim, eu quero ver esse filme de novo para, de repente, ter outros olhares. Que bom, que ótimo. Outra pessoa que viu pela primeira vez, Paula? Eu vi pela primeira vez e eu acho o seguinte, que a gente não deve assistir
na hora. Podia. Sabe? E nem metade, viu, filho de Cristo? Tá bom, é uma boa dica. A gente tem que assistir antes para poder amadurecer, para poder, sei lá, Enxugar lágrimas. enxugar as lágrimas. De repente rir da parte cômica. Teve muita passagem cômica nesse filme. E a gente pouco falou delas, né? Mas, assim, eu acho que para refletir, para pensar um pouco, e depois que ter a opinião, até vir para discussão, não precisa ter o caderninho, seria ótimo. Mas já com uma coisa mais pensada, menos emocional. Mas a culpa é nossa que deixou para a última hora. Eu sei! Foi um momento de autoanálise. Gostei. Aproveita que tem família, Ricardo. Não, então, Não, continua, Paula, desculpa. Só uma sugestão. Assim, para o nosso grupo, talvez fosse interessante a gente alternar um filme leve, um filme mais cabeção, um filme mais leve, um filme mais, né? Apesar de que também, até o filme leve, se a gente quiser, a gente aprofunda a discussão e fica também tão profundo quanto qualquer outro, né? Mas é uma proposta. Pronto. Ricardo, só um minutinho. A Paula me lembrou dos momentos engraçados e eu acho que teve uma parte que o cara realmente não tem, por mais que você se coloque como papel do filho e queira criticá-lo, você acaba se apaixonando pelo pai, né? Não tem jeito. E quando ele diz que é ruim falar de religião, né? Aí ele justifica magistralmente, né? Porque você não sabe em que momento vai ofender. É um dos momentos que eu falei, puta, que eu queria ter esse tiozão na mesa essa hora, entendeu? Fantástico. Desculpa, Ricardo. Não, imagina. Então, eu acho que assim, é um filme que a gente tem que ver várias vezes ao longo da vida, em vários momentos da vida, né? Que assim, é a quarta vez, eu acho que eu tô vendo esse filme, e cada vez você tem... Acho que é a quarta vez que você fala também, não sei. Mentira. O Alzheimer. Melhor você não ver, só digo isso, digo isso. Pior é quem não viu nenhuma. E é Tim Burton, né? Tim Burton, apesar de não ter aquela estética que a Amanda falou, né? Estética, tem o quê? E é isso mesmo, Amanda, porque o Tim Burton tem uma estética peculiar dele, assim, né? Peculiar lembrou outro filme dele também, né? O caso das crianças peculiares. Verdade. Que ficou meio ruim. Toda só dele. Foi meio decepcionante. Não é tudo, mas também não é tudo do Tim Burton que eu gosto. Assim, esse vale a pena, mesmo quem já viu ver de novo, assim, sempre que eu acho que eu assisti esse filme, eu vejo com um olhar diferente. Eu gostei demais do Ian McGregor no filme e achei muito legal um filme do Tim Burton sem o Johnny Depp, que eu não aguento mais filme com o Johnny Depp, era sem a como ela chama lá? A Helena Bonham Carter. Mas ela tá lá, não tem jeito, mas eu tenho muito do Ian McGregor. Eu gosto muito do Ian McGregor, eu acho que ele é um ator muito versátil, assim, né? Sempre que eu vejo coisa dele, em momentos diferentes, até musical, eu acho legal, né? Ele canta pra caramba também. Então, vale a pena ver o filme. Muito bem. Amanda? Eu acho que é isso. Acho que eu vi um pouquinho menos impactada dessa última vez, mas acho que é isso que eu falei no começo, o Ricardo, não sei se foi o Ricardo ou alguém relembrou agora. Cada vez que a gente vê um filme, a gente está numa etapa, né, da vida. Eu acho que isso que a Paula falou também, que se a gente quiser, a gente aprofunda, né, problematiza. Eu sou o raio problematizador, gente, em qualquer discussão. Assim, eu sou essa pessoa. Então, eu acho que para esse momento da minha vida agora, talvez,
essas coisinhas que talvez me incomodaram um pouco, né? Nesse momento de maturidade, talvez que eu tô de estudos e tudo mais, então a gente abre o olho para algumas coisas e percebe, mas isso não tira o encantamento do filme. Eu acho que alguma das coisas é isso, né? Essa coisa hiper romântica, hiper idealizada, essa ultravalorização da família, que o Cláudio não gosta, por aqueles motivos que ele já explicou também, é essa família que eu tô falando. Não tem muita diversidade no filme, né? Aí não é o Tim Burton, é Hollywood, né? Mas você vê, é um filme tão branco, né, gente? Tem, tipo, 2 pessoas negras no filme, num cara que viveu altas aventuras, ainda que fossem do cotidiano, né? Mas que não cruzou com nenhum negro. Então são coisas, assim, que se a gente quiser problematizar, aprofundar, a gente aprofunda, né? Mas não, acho que eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse filme. A primeira vez que eu vi, fiquei super emocionada. Depois eu vi, após a morte do meu pai, eu fiquei muito emocionada. Depois vi de novo para relembrar o que eu senti antes. E aí tô vendo agora, 4ª, 5ª vez que eu vejo. E acho que eu fico com o final, assim, acho que o final faz ele valer a pena. Eu esqueço um pouco todas essas problematizações que eu posso vir a fazer ou pensar, porque eu acho que ele entrega um final belíssimo, muito, muito bonito mesmo, assim, que dá um quentinho no coração. Então, acho que super, super vale a pena, e é um filme bem especial para mim, na minha vida, assim, de alguma forma. Ah, que bom. Tainá, a fã de Tim Burton? Pois é, eu sou a pessoa suspeita nessa live inteira, né? Mas esse é um filme que eu gosto muito de verdade. É um dos filmes, assim, eu sou péssima em elencar favoritos, mas ele tá ali, com certeza, né, nos favoritos, assim. É um filme que, como a Amanda falou agora, dá um quentinho no coração. É um dos meus argumentos para todo mundo. Você quer ficar com um quentinho no coração? Assiste esse filme. E eu fico com a mensagem do final, né? Além desse elo, né, das histórias, de ser um contador de história, que é uma coisa que eu me identifico muito, e essa ligação de pai e filho, eu tendo a ver essa coisa do jeito do Edward contar as histórias, como trocar a lente, né, da vida, em vez de ser aquela coisa chata ou penosa, transformar em coisas muito boas, né? Transformar tudo que ele passou em algo que valeu a pena sempre. Todas as histórias, por mais que ele tenha sofrido e tal, ele transforma numa coisa com algum propósito, né? E tem essa lente de olhar para o lado bom da vida. Então, é um filme que, além de quando eu quero ter um quentinho no coração, eu assisto para ter essa coisa de inspiração mesmo, sabe? De sempre tentar ver a vida pelo copo meio cheio, não pelo copo meio vazio. Então, eu acho que tem essa mensagem também. Olha, bom, gente, dando já encerramento aqui a nossa live, mais uma vez, obrigado por essa noite. Eu fico feliz comigo, fico feliz com vocês, fico feliz com quem nos acompanhou, fico feliz pelos mais 60 votos que tivemos para a escolha desse filme, que surpreendeu até a gente, né? Talvez um pouco menos a Tainá. Não, eu não achei que eu fosse conseguir. Eu não achei que fosse conseguir virar. Porque assim, tava lá atrás, né? Não vai virar. Aí eu falei, não, vou mandar na família. Eu falei, aí galera, quem não votou ainda, vai lá. E aí a minha mãe... Não, vai lá e vota nesse. Nem falei. E aí a minha mãe postou no grupo da escola que ela estudou. Um monte de voto veio de lá. Olha só. E aí ela só colocou lá, ó, o grupo da minha filha de cinema, vota aí. O Marcelo é muito fã, ele falou.
Ô, Xing, você não falou suas considerações. Você começou a verdade. e aí tô de olho. Ó, tem um recado aqui de um amigo nosso lá de Fofane! Ah, que saudade! Catarina! Fofane tá com uma bebeia em casa, fofa demais. todo paizão babão. Temos uma reunião, acho hein, Marcelo? Serve para ele. Nossa, Cláudio, o que foi isso? Piada interna. Meu Deus do céu. Piada interna. Ah, tá. Eu achei que era uma reunião real de Não. trabalho. É que a Vai, gente tem uma Xing. reunião marcada há muito tempo. Desculpa aí, Xing. Eu acho que assim, acho que uma das coisas que mais me aproxima desse filme, que eu levo comigo de muitas formas, na verdade, é essa capacidade da gente continuar contando histórias. Acho que a fantasia é um negócio que a gente não pode perder de verdade, sabe? Acho que quando se joga o calçado e fica preso lá na rede elétrica e tal, a gente não pode perder essa capacidade de imaginar coisas. Imaginar leva a gente para frente, a criação, de fato, né? E eu acho que o filme fala muito disso, da gente não perder a habilidade de criar, né? Seja uma fantasia, seja algo que alivie um pouco uma notícia muito ruim, né? Mas eu acho que é a coisa que eu mais gosto, me aproxima desse filme, essa capacidade de continuar criando fantasias. Espero que todos curtam. Eu fico com referências, além do livrinho aqui, que eu já sei que vai rodar para a galera, o livrinho do Tim Burton, que tem um nome super simpático, ele chama O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra. Nossa. Olha. Mas eu acho que vale a pena ver vários filmes do Tim Burton, dos recentes, eu ficaria só com grandes olhos mesmo, mas o Edward Mãos de Tesoura, o Fantástico Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, eles são filmes que eles extrapolam, né, e permitem uma reflexão como a gente fez nessa noite, de verdade, assim. São filmes que carregam muita coisa. Tainá, volta, vai, fala. Não, é que você falou da fantasia, né? Não é porque uma história é de fantasia que ela não traz reflexão, não traz temas atuais, né? Tem muitas obras bem fictícias, assim, por exemplo, uma que é mais, entre aspas, pé no chão, que é Game of Thrones, apesar de ter dragão e um monte de coisa, fala muito de política. Harry Potter fala muito de política também. Então, embora a escritora andou falando umas merda, né? andou falando umas merda, mas, né? Então, eu acho que, assim, não é porque é uma coisa com uma capinha, né, de fantasia, que ela só tá falando de coisas da imaginação. Era só isso que eu queria falar. Pode terminar. Até porque a realidade... Todo mundo quer falar de novo. Não, até porque a realidade anda muito fantasiosa. É um ciclo, né? Sem fim. Desculpa. Né? A gente não falou dos filmes que a gente tinha que indicar, lembra? Gente, vamos deixar Como isso assim? no grupo e a gente divulga isso, tudo bem? Não, a gente falou que ia indicar um filme, cada um, né? Mas vai ficar para próxima, então... A gente fica entre Fica a gente. pra próxima, eu acho. Eu não tô preparada. Tá bom. Gente, quem quiser nos acompanha aí, todos nós temos de alguma maneira Instagram, Facebook, algum grupo de contato. Nós agora somos conhecidos como a Oca dos Cinéfilos, adotamos esse nome. Voltamos daqui a 15 dias, ou seja, daqui 2 sextas-feiras, para mais um bate-papo sobre algum filme que a gente aí vai deixar de escolha pública para a galera participar. Durante o meio da semana que vem, a gente vai estar divulgando quais filmes tem como opção para a gente assistir e conversar sobre. Agradeço a todos e todas de verdade. Para mim está sendo muito especial esse momento, né? A gente criou esse grupinho que está crescendo. Abraços, Ângelo. Eu sei que a internet foi difícil, né? A Vilma não pôde estar conosco nessa noite, mas ela sempre acompanha a gente. E a nosso ciclo de amizade está, além de continuando, ele está aumentando, né? Para esses tempos é fantástico, né? Com esse tempo de distância,
a gente ainda está conseguindo criar espaços novos de discussão cultural, de promoção cultural de alguma forma, né? E com algo que nós gostamos, né? Que é ver filminho, ver cineminha. Tá bom, gente? Cobertinha nesse frio. Uma cobertinha, o Cláudio tomando aquele cafezinho, né? Vários cachorrinhos aí na tela. Tá bom, Não gente? assistindo até o filme até o final. Muito bom, gente. Eu vou assistir Gente, agora também. obrigado mesmo, hein? Tchau. Beijo, obrigado. Valeu. Aí eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau.